da Silva Moraes e sou estudante de Educação Física da Universidade Federal do Pará, campus Castanhal. E é com imenso prazer que hoje venho aqui apresentar meu trabalho intitulado Danças Amazônicas e Passos Independentes, respostas na mobilidade funcional de pessoas com doença de Parkinson e idosos, orientado pela professora e doutora Elrin Passos Monteiro e co-orientado pela professora especialista Carla Luana Alves. A doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa progressiva que afeta o sistema nervoso central, mais precisamente na substância nigra, caracterizada pela perda fisiopatológica ou redução dos neurônios dopaminérgicos no mesencéfalo. Com isso, a programação dos movimentos comandados pelo córtex motor é impossibilitada, o que gera os sintomas motores da doença, como alterações da marcha, rigidez, tremor, instabilidade postural e a nossa mobilidade funcional. Mas o que é a mobilidade funcional? A mobilidade funcional é a capacidade de se deslocar e de realizar tarefas e movimentos de forma segura e independente na sua vida cotidiana, como curvar-se, girar, levantar, caminhar. Além disso, a mobilidade funcional também requer locomoção, equilíbrio e transferências posturais efetivas durante a ação do movimento. Essa mobilidade é um dos parâmetros afetados tanto na doença de Parkinson como na vida de idosos, o que pode reduzir os seus domínios de atividade de vida diária e também prejudicar a sua qualidade de vida. A dança possui característica multidimensional que possibilita diversas formas de reabilitações, sejam elas físicas, cognitivas, psicossociais, e ela também tem o caráter lúdico, prazeroso e envolvente. E essas características a tornam um instrumento terapêutico muito eficaz nos domínios funcionais de idosos e de pessoas com Parkinson. As aulas de dança melhoram as capacidades físicas, a postura, a marcha e possibilitam um movimento muito mais estável e com maior mobilidade funcional. Diversas modalidades de dança têm demonstrado melhora nos parâmetros funcionais da doença de Parkinson e de idosos. Contudo, poucos estudos investigaram as danças brasileiras. E há um grande potencial nas danças amazônicas devido às suas características e possibilidades, que serão citadas mais à frente. Contudo, apesar da sua característica e regionalidade, ainda não se sabe as influências dessas modalidades na mobilidade funcional desses grupos. Dessa forma, o presente estudo tem como objetivo avaliar a mobilidade funcional de pessoas com doença de Parkinson e pessoas idosas por meio do teste TUG, na velocidade autoselecionada, que é a velocidade de caminhada padrão, e a velocidade rápida, que é a velocidade que antecede o trote e a corrida, após 12 semanas de aulas de danças amazônicas e manifestação cultural, com o intuito de melhorar o manejo e o raciocínio clínico dentro desse sintoma que é tão debilitante nesses públicos. O presente estudo é de caráter longitudinal e iniciou com processo de divulgação nas praças, unidades básicas de saúde, TVs, rádios e as mídias sociais da cidade de Castanhal, Pará. O recrutamento desses voluntários era realizado através de ligações telefônicas após a parte de divulgação, e lá nós explicávamos como seria o programa Parkinson Pai d'Égua, que era onde seria realizada essas intervenções com aulas de dança. E logo em seguida era agendada a sua visita ao programa, para que assim pudéssemos realizar as avaliações pré-intervenção e também aplicar os critérios de elegibilidade. Após isso, eram realizadas 12 semanas de aulas de danças amazônicas e manifestação cultural, e ao término dessas 12 semanas eram realizadas as avaliações pós-intervenção. A pesquisa foi realizada na sala vinculada ao Laboratório LabMover, localizado no campus Castanhal da UFPA. Como critério de elegibilidade, as pessoas com Parkinson deveriam ter o diagnóstico clínico fornecido por um neurologista, deveriam apresentar o estadiamento da doença de 1 a 4 na escala Roux-en-Y e com idade superior a 40 anos. Deveriam também fazer uso de terapia medicamentosa antiparkinsoniana. Para as pessoas idosas, deveriam ter ambos os sexos e com idade acima de 60 anos. Ambos os grupos deveriam residir na cidade de Castanhal ou regiões vizinhas, não poderiam ter praticado nenhum tipo de exercício físico há pelo menos 6 meses, precisavam assinar o termo de consentimento livre e esclarecido, TCLE, e não poderiam ter realizado cirurgia no último ano ou apresentar outro fator de risco, como possuir doenças osteoarticulares que impedissem a realização dos movimentos da aula ou participação nas aulas. Também não poderiam ser impossibilitados de ficar em pé sozinhos ou atingir o score inferior a 23 pontos na escala do mini exame do estado mental. Foram excluídos do estudo as pessoas que não compareceram às avaliações e que não atingiram 80% de participação nas aulas da intervenção. Como desfecho, teremos as respostas do teste TUG na mobilidade funcional de pessoas com doença de Parkinson e pessoas idosas após as aulas de manifestação cultural e danças amazônicas. As variáveis foram divididas em 3 eixos conforme a imagem a seguir.
Temos as variáveis sociodemográficas, com sexo, idade, estatura e massa corporal, as clínicas, com tempo de diagnóstico, estadiamento da doença e a UPDRS, e os sintomas motores com a mobilidade funcional. A coleta de dados era realizada com agendamentos por horário, onde os participantes assinavam o termo de consentimento livre e esclarecido. Em seguida, era aplicado vários questionários, com anamnese, questionário internacional de atividade física, questionário de prontidão para atividade física, o mini exame do estado mental, o PDRS parte 3, RON-IA, medidas antropométricas e, por fim, o teste TUG. O TUG era demonstrado e logo em seguida o participante podia realizar uma vez a sua familiarização. Após isso, começavam-se as coletas oficiais. Foi realizado 3 tentativas, no qual os avaliadores utilizavam um cronômetro para futuras análises e a menor pontuação dentro das 3 repetições era o resultado final. O teste TUG é de fácil aplicação e consiste em um teste em que a pessoa levanta de um assento padrão e caminha uma distância de 3 metros, vira e retorna para o assento para sentar-se novamente. O percurso é cronometrado em segundos após o comando de voz do aplicador com a palavra VÁ. Dessa forma, quanto mais rápido o indivíduo realiza o teste, melhor é o seu desempenho funcional na caminhada, em giros e em transferências posturais de peso. Assim, o tempo final do teste TUG é uma ferramenta descritiva da funcionalidade do indivíduo e do seu risco de queda. As aulas de dança foram divididas em 3 modalidades: o brega, o carimbó e a dança de boi, que é característica do Arraial do Pavulagem. A intervenção durou 12 semanas, com aulas intercaladas 2 vezes por semana, com duração de 50 a 60 minutos. A primeira dança foi o brega, dança em pares em um ritmo mais lento, com constantes trocas de peso entre as pernas e que exige diferentes tamanhos de comprimento de passo e mudanças de direções associadas com giros. A segunda dança foi o carimbó, uma dança de roda e sem contato físico, onde também pode ser dançada em duplas, com movimentos livres e simples e passos curtos e espontâneos e com giros regulares. A terceira dança é a dança do boi, que é característica do Arraial do Pavulagem ou Arrastão do Pavulagem, que é uma manifestação cultural que ocorre pelas ruas de Belém do Pará, e a principal característica de passos são os saltitos com deslocamento. O processo estatístico foi feito por um pesquisador cegado e realizado no software SPSS. A análise dos resultados foi feita por uma GE para identificar o pré e o pós dos grupos Parkinson e grupo idoso, onde o número amostral foi igual a 22, com o grupo Parkinson com 15 pessoas e o grupo idoso com 7. Os dados foram tabulados e colocados no Excel e foi realizado média e desvio padrão, com intervalo de confiança com alfa igual a 0,05. Por fim, foi analisado os efeitos do tempo, grupo e interação grupo-tempo e o tamanho de efeito foi realizado através do GEDS. A seguir temos a tabela dos resultados. Para a variável velocidade rápida, foram encontradas diferenças significativas para o fator grupo e para o fator tempo, o que confirma a melhora na mobilidade funcional na velocidade rápida de ambos os grupos e aumento da velocidade após as aulas de danças amazônicas. Porém, não foi encontrado diferenças significativas para o fator grupo-tempo. Dessa forma, não houve um grupo superior ao outro nos resultados. Por fim, o tamanho de efeito foi pequeno, igual a 0,17. Para a variável velocidade autoselecionada, foram encontradas diferenças significativas para o fator tempo, o que demonstra uma redução nos tempos de realização do TUG e na mobilidade funcional após a intervenção de danças amazônicas. Porém, não foram encontradas diferenças significativas para o fator grupo e grupo-tempo, o que demonstra que não teve diferença significativa entre o grupo Parkinson e o grupo de pessoas idosas na velocidade autoselecionada. Além disso, o tamanho de efeito foi moderado, igual a 0,52. Com isso, o presente estudo demonstrou melhoras significativas na mobilidade funcional de pessoas com doença de Parkinson e pessoas idosas após 12 semanas de aulas de danças amazônicas com os ritmos brega, carimbó e dança do boi, que é característico do Arraial do Pavulagem. Com isso, o estudo e os resultados apresentam que as danças amazônicas são uma possível terapia não medicamentosa e de baixo custo que melhora a mobilidade funcional desses grupos, auxiliando em um melhor equilíbrio, em uma independência, em uma melhora da marcha e um deslocamento mais seguro, tanto na doença de Parkinson como na população idosa. Por fim, gostaria de agradecer ao FPA, a FAPESPA, a SAEST. Agradecer também à Propesp pela oportunidade da Bolsa de Iniciação Científica que mudou toda a minha trajetória acadêmica. Agradecer também ao meu grupo de pesquisa Pêndulo por todo esse apoio ao longo desses 4 anos que estamos juntos, foi muito especial. E também agradecer ao programa Parkinson Pai d'Égua, onde foi realizada a pesquisa com todos os voluntários que enriqueceram a minha jornada enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto estudante. Muito obrigada a todos.